Aleluia. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Amém? Você está pronto para se mover em Deus? Eu vou mexer com você hoje. Amém? Glória a Deus. Deus, você percebe que Deus está nos sacudindo nesses últimos tempos. Sabe que existem coisas que nós precisamos. Às vezes a gente precisa dar uma sacudida na árvore para o que está lá há muito tempo, já passou o tempo, cair. Porque enquanto tiver fruto que passou do tempo pregado na nossa árvore, os novos frutos não aparecem. E Deus, Ele vai abalar o que é abalável, para que o inabalável se levante. Amém? Diga, Deus está a abalar o inabalável. Ou melhor, o abalável, para que o inabalável se levante. Amém? Você nunca vai saber o que é que está afirmado sobre a palavra em tempos de bonança. Isso. A gente nunca vai saber se a gente está em fé em tempo de bonança. A gente nunca vai saber se a gente confia em Deus, com dinheiro no bolso, com todo mundo dando tapinha nas nossas costas. A gente nunca vai saber onde é que está o nosso coração com tudo correndo bem. A nossa estrutura, ela é revelada quando coisas se levantam, quando problemas se levantam, quando perseguições se levantam, quando a gente procura e não acha, quando a gente quer que as tapinhas cheguem e não chega nenhuma. É nessa hora que a gente percebe onde é que está a nossa firmeza e onde é que estão os nossos olhos. Nós precisamos desenvolver a nossa vida de tal forma, na palavra, que nada, diga nada, nem ninguém, nem lugares, nem coisas, nem pessoas, tirem a gente do caminho. Há um tempo atrás eu contei um exemplo de um pregador, isso é um fato. Isso é verídico, que ele estava correndo, ele saía para correr de manhã, e ele estava correndo, e ele foi reconhecido porque ele é muito famoso, lá nos Estados Unidos. E ele prega na televisão, tem canal na televisão e tudo. E programa na televisão. E aí ele foi reconhecido por uma pessoa e disse, você não é o pregador fulano de tal? E ele disse, sou. E ele disse, você é um safado. Você é isso, e você é aquilo, você é um charlatão, você é aquilo, e você... E começou a dizer todos as coisas e xingamentos que podia dizer com ele. Mas ele continuou correndo. Lá na frente, no mesmo dia, uma pessoa chegou, outra pessoa chegou e disse assim, ei, você não é aquele pregador da televisão? E ele disse, sou. Ele disse, eu sou tão grata a Deus pela sua vida. Eu sou tão grata porque num dia tal eu estava assistindo uma mensagem. E essa mensagem afetou a minha vida, transformou a minha vida, trouxe cura para a minha vida. E eu sou muito grata a você. Sabe, queridos, Paulo disse que o nosso alvo de vida é quando a gente abre a boca para dizer, eu aprendi a viver bem, em toda e qualquer situação. Paulo disse, porque eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Eu tanto sei ter como não ter. Eu tanto sei estar vestido como não estar. Eu tanto sei receber tapinha nas costas como sei ser rejeitado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é criar dentro de nós uma estrutura inabalável de tal maneira que nem coisas, nem lugares, nem pessoas tirem a gente da carreira. Tirem a gente daquilo que Deus nos chamou para fazer. Tirem a gente daquilo que Deus nos chamou para crer. Tirem a gente daquilo que Deus nos chamou para ser. Porque nesses últimos tempos nós vamos ser constrangidos a ter um comportamento que não é devido. Nesses últimos tempos, nós vamos ser constrangidos a sermos pessoas que Deus não nos chamou para ser. Nós vamos ser constrangidos a fazer coisas que Deus não nos chamou para fazer. Por quê? Porque esse mundo, queridos, está cada vez mais pressionando aqueles que decidem viver na verdade. O propósito do diabo é fazer com que a luz que há em nós seja apagada. O propósito do diabo em relação a nós é para fazer com que a intimidação se levante de tal maneira que a gente não tenha coragem de sair debaixo da cama. Por quê? Porque ninguém brilha debaixo da cama. A Bíblia diz que a luz que há em ti não deve estar debaixo do alqueire, mas sim no velador, porque quem passar por ali deve ver a luz que brilha em você. É na pressão que nós precisamos brilhar mais. Não é quando tudo está bem.
Quando tudo está bem, é fácil. Mas nós precisamos desenvolver um caráter agressivo. Diga agressivo. Diga selvagem. Que é isso, pastora? Está na Bíblia. Está na Bíblia, eu te provo. Deixa eu arregaçar até as mangas aqui, vamos brigar com você. A Bíblia diz que o Senhor derrama sobre nós óleo fresco. Ele restaura dentro de nós a unção do boi selvagem. Agora, tenta colocar um boi selvagem dentro de um curral para você ver. Você não consegue. Ou melhor, você até pode levar ele para dentro do curral. Mas sabe o que é que acontece? Na hora que você fechar, tudo aquilo que tenta impedir ele de ser o que ele foi chamado para ser, ele quebra. Porque dentro dele existe uma força que não aceita julgos. Agora, deixa eu te dizer, quando você nasceu de novo, você recebeu a pessoa do Espírito Santo dentro de você. E a Bíblia diz que essa pessoa é a unção de Deus, que nos ensina todas as coisas. E quer que eu te diga o que é que essa unção faz? Ela despedaça todo jugo que se levanta e que quer se colocar na nossa vida. Agora, deixa eu te falar outra coisa. Não diz que essa unção quebra. Porque aquilo que é quebrado pode ser consertado, mas aquilo que é despedaçado, eu quero ver quem é que conserta. Não tem como você consertar uma coisa despedaçada. Queridos, você se quebrou um prato em dois, você passa cola e junta. Agora pega um martelo e despedaça aquilo ali. Não tem cola que coloque no lugar. Quando Deus colocou a unção dentro de nós, não é para nos arrepiar, é para nos mover. Quando Deus colocou a unção dele dentro de nós, essa unção não é para nos arrepiar, é para nos mover. Na hora que você para, você deixou de crer. Se você não estiver em movimento, você está em incredulidade. Você só está em fé quando você está se mexendo. Pastora, mexendo em quê? Mexendo o dedo, pode ser assim? Não, querido. Mexendo, avançando em direção, não parando por causa das coisas que estão se levantando. Não é ficando no canto da parede, de braço cruzado, de boca fechada, choramingando. Não, é com a sua boca aberta, declarando, crendo, confessando e agindo à altura daquilo que você está crendo. Porque falar todo mundo fala. Haja a altura do que você está declarando. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, saia do barco. Saia do barco. Sabe por quê? Porque nós precisamos brilhar. Tem pessoas que estão em casa, só reclamando. Ou estão sentados no banco da igreja, só reclamando. E aqueles que não estão reclamando, estão churumingando. Tem uma música lá no Brasil, de um irmão, que ele diz assim, quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Essa música não é bíblica. Deus não vai se mover pelo seu churumingo. Querido, se Deus fosse se mover por choro, não tinha necessidade mais na terra, não tinha fome na terra, não tinha desastre na terra, não tinha mais nada na terra, tudo já estava feito, tudo já estava estabelecido. Por que Deus não se move pelo choro? Porque Deus nos fez para nos comportarmos como uma extensão dele aqui na terra. Por que Deus então não pode se mover pelo meu choro? Porque Deus te fez extensão dele aqui na terra. E extensão de Deus não churuminga, declara. Pastor, isso quer dizer que eu não posso chorar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Agora, não espere alcançar alguma coisa chorando. Existe uma diferença. Eu choro. Às vezes eu choro de alegria. Às vezes choro de compaixão. Eu sou a pessoa mais mole para chorar. Pense. A gente foi assistir um filme uma vez,
Todo mundo ficou olhando assim para mim. Só que estava todo mundo chorando também, mas bem discretamente. Eu quase peguei o pano. Uma música eu choro. Hoje Danilo compartilhou uma música comigo, eu ri e chorava ao mesmo tempo. Você consegue fazer isso? Rir e chorar ao mesmo tempo? Você pode chorar. Agora, não espere que o seu choro mova Deus. O seu choro é como uma tampa para aliviar a pressão. É um escape. Você alivia a pressão, aliviou a pressão, pronto. Saiu daquela pressão, agora abra sua boca e declare. Porque o que move Deus é aquilo que está saindo pela sua boca. É aquilo que está saindo da sua boca de acordo com aquilo que Ele diz. Hebreus 11, versículo 6, diz assim, precisa abrir não, porque eu tenho que correr. Principalmente, calhou hoje, eu tenho que pregar, exatamente porque hoje a gente tem pouco tempo. Hebreus 11, versículo 6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga, sem fé. É impossível agradar a Deus. Agora, deixa eu te perguntar, quem quer agradar a Deus aqui? Você quer agradar a Deus? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Esse versículo não está dizendo que sem caráter é impossível agradar a Deus. A Bíblia não está dizendo que sem oração é impossível agradar a Deus. Opa! A Bíblia também não está dizendo que sem jejum é impossível agradar a Deus. A Bíblia também não está dizendo que sem frequentar a igreja é impossível agradar a Deus. Pastor, essas coisas não são importantes, não? Importantíssimos. Só que não é oração que move Deus, não é jejum que move Deus, não é vir para a igreja que move Deus, e não é você andar na linha que move Deus. Você pode orar por medo, você pode frequentar a igreja por tradição, você pode fazer coisas certas só para mostrar para as pessoas que você anda certo, mas o seu coração não está crendo em Deus. Existem muitas orações que estão sendo feitas por medo. Ai, Senhor, Senhor, eu creio, Pai, eu creio. Crê nada. Porque crê é uma confiança. Crê é uma certeza. Quando você diz, ai, Pai, e você começa a orar porque está com medo, você está orando, como se diz assim, como um escape, dizendo assim, pela caridade, Senhor, faz alguma coisa, porque se depender de mim, eu vou correr para debaixo da cama. Fé é uma certeza. Agora, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos entender que a oração deve ser feita em fé, o jejum deve ser feito em fé, o frequentar a igreja deve ser feito em fé, o ter caráter também tem que ser em fé. Porque a única coisa que agrada a Deus é fé. E fé é uma certeza. Pastora, você vai ministrar sobre fé? Vou, porque a coisa mais importante que nós podemos ter na nossa vida espiritual é a estrutura de fé bem estabelecida. Porque se você tem fé, nada será impossível para aquele que crê. O que é que está dizendo? Nada será impossível. Agora me diga quantas coisas têm se levantado diante dos seus olhos e aos seus ouvidos para dizer que você não vai conseguir. E por que muitas vezes a gente considera? Porque a nossa fé não está estabelecida. Porque se a nossa fé estivesse estabelecida, os pensamentos viriam, porque vem, independente de você estar em fé ou não, pensamentos de dúvida, de medo, de incerteza, vêm para todo mundo, mas para aquele que crê não fica. E nem altera o comportamento dela. Quando você deixa de fazer coisas que Deus disse, você nunca teve em fé. Ou começou na fé, mas não perseverou na fé. A palavra de Deus diz, Paulo enviou os irmãos para uma determinada igreja, para quê? Ele diz, para reparar o estado da vossa fé. Ou para saber como é que sua fé anda. Então, sabe, de tempos em tempos, a nossa fé passa por caminhos turbulentos. E a gente precisa ver se naquele caminho turbulento que a gente passou, ela permanece a mesma. Porque ela pode permanecer a mesma ou pode crescer, só não pode retroceder.
É como um carro. Quem possui carro sabe que de tempos em tempos tem que levar para revisão. E se você passa com eles em caminhos acidentados, de buraco, ou anda muito com ele, de tempos em tempos você tem que levar seu carro para revisão para fazer alinhamento e balanceamento de rodas. Eu sei, menino, oxi. Não é assim? Por quê? Porque por causa do terreno acidentado que você anda, o seu carro chega uma hora que pode desregular e ele começa a puxar para um lado. Sabe que se você não estiver constantemente reparando, colocando sua fé em linha com a palavra, você pode ser tendencioso a começar a querer entrar em achismos, em misticismos. Começar a achar que é fé, um sentimento que se levanta dentro de você, aí você vê um gato passando pela sua frente e você diz, eu acho que isso é um sinal. Você não está avançando na fé, você está retrocedendo porque fé não depende de sinal, fé não depende do que sente, fé depende do que Deus diz e ponto final, querido. Agora deixa eu te dizer outra coisa, fé nunca vai deixar você na sua área de conforto. Meu Deus do céu, ouve a mensagem de domingo. Vai ouvir, vai voltar o canal daqui a pouco. Porque você precisa ouvir a mensagem de domingo passado. Sabe, você devia agradecer as pessoas que estão puxando você. Você deveria agradecer pessoas que estão cutucando você para andar em fé. Mas existem pessoas que a gente vai se aproximando delas. E elas parecem aqueles pitbull que estão com um osso na boca, um osso seco. Deixa eu dar esse testemunho para você. Eu tinha uma cadela, bem grande ela. E uma vez por semana, a gente pegava aqueles ossos grandes de boi. Um pedaço de um osso daquele, cheio de carne, cheio de tutano. É tutano aqui que diz também? Pronto. E a gente dava para ela. Porque para ela roer aquilo ali, limpar os dentes, amolar os dentes, aquilo é bom. Olha, ela ficava a semana inteira com aquele pedaço de osso na boca. O bicho já não tinha mais nada nem de carne, de nada. Estava branco já, rachado de tanto que ela... Quando chegava no dia dela receber outro, agora, olha só que interessante. Aquilo já era uma prática. Toda semana a gente fazia aquilo. Mas quer que eu te diga? Toda vez ela ficava com raiva. Porque eu estava com o osso aqui atrás. E quando eu me aproximava para pegar o velho, ela fazia. Sabe que tem crente assim? Quando você quer esticar ele na fé... Porque, desculpa o que eu vou dizer, mas existem cadeiras que já têm até a digital das suas nalgas. Pessoas que pararam na fé. E elas, como é que a gente sabe que elas pararam na fé? Porque aquilo que está saindo na boca dela são argumentos racionais. Deixou de ser palavra inspirada. Todas as vezes que você vê pessoas racionalizando as coisas, pessoas reclamando demais, pessoas dizendo que não é assim, pessoas que não sei o quê, elas já saíram da fé. Porque para uma pessoa que está em fé e com os olhos em Jesus, não importa, até mesmo na injustiça, ela coloca a oportunidade de crescimento naquela área na vida dela. Uma pessoa que está com o coração certo, vê a oportunidade de crescer em tudo. Agora, uma pessoa que parou na fé, ela arranja desculpa para tudo. Tudo é problema. Tudo é grande. Tudo é uma dificuldade. Tudo é um mais. Queridos, quem crê, não se abala. Quem crê, não teme. Quem crê, confia. Não confia porque a confiança dessa pessoa não está em homens.
Sabe que se o homem agir errado, a confiança dela está em Deus, e Deus pode mover as coisas, e aquilo que veio para destruir acaba sendo revertido para abençoar, porque Deus reverte maldição em bênção. Agora a gente sempre tem um quê? Sempre tem um mais, e se mostra a incredulidade. Incredulidade não é só dizer eu não creio. Existem comportamentos e maneiras de pensar que é tão incredulidade como se você dissesse eu não creio. Se eu fizer a oração de Josué e mandar parar o relógio, será que funciona? Amém? Agora, olha só. Voltando para o exemplo da minha cadela. Toda semana eu fazia aquilo. Existem pessoas que já provaram da bondade do Senhor em tantas coisas. Querido, não espere que Deus vai vir mais no nível que você está. Se Deus sempre vier no nível que você está, você nunca vai passar para o nível seguinte. Porque o pastor, porque a pastora, ou porque o meu líder, porque não sei o quê, sempre está exigindo mais de mim. Claro, e dê graças a Deus por isso. Por quê? Eu não posso te puxar se eu estiver no mesmo patamar que você. Vem cá, instrumento de Deus. Não. Se eu ficar puxando Augusto para cá, aí agora eu puxo Augusto para lá, a gente só está passeando. Porque a gente permanece no mesmo patamar. Pegou aí, vasilha? Recebeu a revelação? Agora, eu preciso estar num patamar diferente. Só que para quem está nesse patamar há muito tempo, vir para esse patamar é desconfortável. Porque vai mexer um músculo que você não está acostumada a usar. Aqui embaixo, você não faz esse movimento. Está comigo? Aqui embaixo, você pode ir até arrastando os pés. Mas para vir aqui para cima, você tem que levantar a perninha. E às vezes a engrenagem está enferrujada. Porque já andou tempo demais. Agora, dependendo da pessoa, que Deus está olhando assim e diz, já tem tutano demais, meu amigo. Já pode ir mais longe. Aí não é nem aqui. Vem cá. Perninha comprida. Perninha comprida. Aí você está aqui, aí você diz, esse já pode dar um passo maior. Aí você diz, eu vou ter que levantar mais a perna? Vai. Sabe por quê? Porque você aí embaixo tem um tipo de visão. Mas quando você vem para aqui para cima, você vê as coisas de um patamar completamente diferente. Sabe por que às vezes você está sendo entenebrecido com medo, com mágoa, com ofensa, com dúvida, com falta? Porque você está olhando ao pé do muro. Você está olhando ao pé do muro, obrigada. Quando você chega perto de um muro e você fica olhando ao pé do muro, você só vai ver muro. E você está dizendo, por que isso e por que aquilo? Mas tudo que você está vendo é muro. Suba na escada. Suba mais alto para você ver o que está por trás. Só que subir dá trabalho. É mais fácil sentar ao pé do muro e chorar e dizer, não tem ninguém que me carregue, quem me leve. Porque a gente quer é chupeta. Quando o carro, a gente chama a bateria, como é? Descarrega a bateria. Você já viu que muitas vezes a gente está sendo crente chupeta? Como? Chantar. Parece língua estranha. Chantar.
Você pega o carro, a bateria descarregou. Chama um carro aí pela caridade que tem uma bateria boa. Aí tem o irmão, ore por mim. Ore por mim, creia por mim, confesse por mim, carregue-me. Aí você diz, às vezes os pastores estabelecem coisas e eles não sabem a minha situação. Queridos, a gente, pelo que nós já vivemos e pelo que a palavra de Deus diz, a gente não precisa saber do seu dia a dia para saber se você está em fé. O seu comportamento, o que sai da sua boca, revela o que você crê. Revela onde está seu coração. Revela onde estão os seus olhos. Porque existem pessoas que chegam na igreja para viver dependendo de nós. Do que nós podemos fazer por elas. Deixa eu te falar, a coisa mais importante que nós podemos fazer por você, não é colocar você nas nossas costas. E sabe por que não? Porque se nós cairmos, você cai também. Mas se nós dermos a você a palavra, e você se fortalecer na palavra, você pode ficar em pé. Você pode ficar em pé. E você pode resistir os dias maus. E você pode resistir os ventos fortes, porque você criou dentro de você estrutura. Você não dependeu de ninguém. Você não sabe aonde você está colocando ou se apoiando, porque se aquela pessoa sair de perto de você, você caiu. Se queremos agradar a Deus, temos que ir para a fé. Vir para a igreja e sentar nessa cadeira não quer dizer que estamos em fé. Porque fé é uma ação que nos tira da nossa área de conforto. Agora, veja só. A Bíblia fala 4 vezes. O meu justo viverá pela fé. 4 vezes. Talvez você ache pouco, mas não é. Você vê Deus falando 4 vezes na Bíblia, o meu justo viverá pela fé. No Velho Testamento e no Novo Testamento, Deus está querendo nos alertar. Deus está querendo nos alertar. São poucos os capítulos da Bíblia que são dedicados a um tema só. E você vai ver que fé é um desses temas. Porque se você for para Hebreus capítulo 11, você vai ver que Hebreus capítulo 11 fala sobre fé. Você vai ver que fé está na Bíblia inteira. Então, isso significa que é algo importante. Agora, dentro desses 2, eu queria destacar dessas 4 referências onde fala que o meu justo viverá pela fé, eu quero destacar 2. Não abre lá. Abacuque 2:4 diz, o justo viverá pela sua fé. Não está dizendo o justo viverá pela fé apenas. Porque eu posso viver pela fé do meu pastor. Eu posso viver pela fé do meu marido. Eu posso viver pela fé da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha irmã, do diácono da igreja. Deus, Ele já sabia a qualidade, algumas qualidades de filhos que Ele teria. E aí Ele deixou bem claro, o justo da sua própria fé viverá. Diga, eu viverei pela minha fé. Amém? Existem vezes que a gente une a fé. Eu e Augusto. Nós oramos em concordância, nós cremos para coisas juntos. Mas até para eu crer com ele, eu preciso alimentar a minha individual. Porque eu jamais posso andar em unidade com ele se eu não estiver crescendo como ele cresce. Então, maridos e esposas, deixa eu dizer para você, não espere, ou não pense que só porque alguém, um de vocês, busca Deus, que vai ser a solução de tudo. Porque existem coisas que só vão ser vencidas se os 2 estiverem no mesmo patamar. Então, não arranje desculpa para o seu cônjuge não buscar a Deus. Porque, ai, pastor, é porque eu não tenho tempo. Tem. Você não tem administrado bem. Mas tempo todo mundo tem.
Você pode comprometer, querido, uma coisa que você gosta de fazer para buscar a Deus. Porque ninguém reclama e briga quando alguém diz, rapaz, não assista televisão, não. Então, se nós temos tempo para ver televisão, nós temos tempo de buscar ao Senhor. Temos. E a segunda que ele diz, que eu quero destacar, essa eu quero que você abra. Hebreus 10, 38. Aleluia. Você está comigo? Aleluia, varão. É forte. Manto terra. Hebreus 10. Quem encontrou Hebreus 10, diga amém. Amém. Quem achou Hebreus 10, diga eu tenho fé. Hebreus 10, 36 diz assim: com efeito, tendes necessidade de... Espera aí que o povo ainda não achou, não. Com efeito, tendes necessidade de quê? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tendes necessidade. Necessidade é de algo necessário, indispensável. Não é uma coisa que, se você tiver, tudo bem, se não tiver, tudo bem também. Não. Perseverança é algo indispensável. Agora, perseverar significa permanecer até que. Certo? Agora, se as coisas viessem de mão beijada, como às vezes a gente pensa, a gente não precisava de perseverança. Acho que eles não entenderam não, Senhor. Vou dizer de novo. Algumas pessoas não querem esperar. Algumas pessoas não querem permanecer. Algumas pessoas querem que seja assim. E eu falei, na reunião Casa de Deus, eu disse, se tudo fosse instantâneo e imediato na nossa vida, vamos dizer, a gente está crendo para a manifestação de algo na área de finanças. Se tudo fosse, acabei de falar, já tenho. Quem era que ia ensinar aqueles que não recebem instantaneamente? Queridos, coisas instantâneas acontecem. Mas não é regra. Não é regra. Pastora, Deus faz acepção de pessoas? Não. Então, por que Deus agiu instantaneamente para umas e para outras? Ele disse, vá crendo. Tem certeza que você quer saber? Às vezes, tem coisas que não dependem de você só. Que existe um mover de pedras, de situações que precisam acontecer para aquilo que você está querendo acontecer. Às vezes, não acontece instantaneamente, porque a sua fé não chegou no nível de receber aquilo. Porque você está declarando um carro, mas você não tem fé para uma bicicleta. Aí a perseverança na palavra vai fazer com que você vá desenvolvendo sua fé, fortalecendo sua fé, até que ela seja madura ao ponto de receber aquilo que você está querendo. E às vezes, o tempo da perseverança, onde você está buscando a palavra e se fortalecendo em Deus, vai ajustar motivações que estão erradas no seu coração. Porque se aquilo se manifestasse na hora que você quer, aquilo traria mais dano do que propriamente uma bênção na sua vida. Agora, quer saber por que não acontece instantaneamente? Está aí a resposta. E existem outras coisas que faz com que, às vezes, não se manifeste instantaneamente. Mas esse não é o ponto. Aí ele diz, tem necessidade de perseverança. Para quê? Havendo feito a vontade de Deus. Alcanceis a promessa. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Os solteiros digam amém. Amém.
Está falando sobre Jesus e a manifestação, mas pode ser também. Versículo 38. Aí ele diz no versículo 38, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Agora, não é necessário só ter fé. É necessário perseverar para que não haja retrocesso. Porque se há retrocesso, Deus não se compraz em você. Agora, vamos ver o que é retroceder. Aleluia. A palavra retroceder significa retirar-se, voltar atrás. Retirar-se para dentro de si mesmo. Eu estou em fé, mas está quieto, está calado. Retrocedeu. Porque fé fala. Fé não guarda. Fé põe para fora. Vamos lá? Tem mais. Retirar-se para dentro de si mesmo. Ser tímido. Mas e se eu fizer, o que é que as pessoas vão pensar? E se eu falar, o que é que vão dizer? E se eu fizer e não acontecer? Não tem si quando crê. E fé não se move buscando a aceitação do outro. Quem crê não se importa com a aceitação de quem está ao redor. Porque a sua fé, muitas vezes, vai contrariar mentalidades e comportamentos que estão à sua volta. Só uns disseram amém. Aí você está no seu canto e Deus diz, grite. Coisa da minha cabeça. Sabe por que não é da sua cabeça? Porque se fosse da sua cabeça, pelo seu próprio raciocínio, você jamais diria para você mesmo gritar. Então, tudo aquilo que você não diria racionalmente para você mesmo, vem daqui, não vem daqui. Pastora, o que é que um grito faz? Rapaz, um grito não faz nada, mas a obediência, quando grita, faz. É o que eu disse. Você pode orar. Se não tiver em fé, é só palavras, é só tiro no teto. Então não é o grito, mas é a obediência. E eu vou te dizer, não se espante, querido, porque vai ter dias. Vai ter dias. Vai ter dias. Grito, pulo, carreira, dançar. Isso não é bíblico, não. Está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Agora, deixa eu te dizer, você se escandaliza com um irmão dançando, agora imagine se você visse Deus dançando. Sabia que Deus dança? Sabia que Deus canta? Sabia que Deus pula e rejubila? Tem gente que está olhando para mim assim. O problema é que incredulidade vem e cresce porque é a falta de conhecimento. Aí quando alguém diz algo que é bíblico, a pessoa ataca. Porque não conhece. Mas aí você diz, como é que você sabe, pastora, que a gente às vezes não lê a Bíblia? Pela resposta que você dá. Porque quando você crê, você dá a resposta, você faz o link, você faz a conexão com aquilo que está sendo dito. Quer ver uma coisa? Deus se move em alegria. Deus ri.
Deus ri. E ele diz, alegre-se. Por que você não se alegra? Por que não crê? Tem mistério? Não. Pastora, mas eu não estou sentindo. Está sem fé. Ou melhor, tem fé, mas na coisa errada. Você está com fé nos sentimentos. E Deus diz que os sentimentos, queridos, não tem nada a ver com fé. Nós não vivemos pelo que sentimos, pelo que vemos, nós vivemos pela fé. Não vivemos por vista, vivemos pela fé. A Bíblia fala em Filipenses, Paulo dizendo, da prisão, alegrai-vos. Aí você diz, eu não posso me alegrar porque eu não estou sem dinheiro no bolso. Rapaz, imagine se você estivesse na prisão. Pastor, eu não posso me alegrar porque tem um familiar meu no hospital. Paulo estava na pior condição. Preso, no escuro, no frio, esperando a morte, provavelmente machucado. E ele está dizendo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Aí eu estou dizendo isso, aí você está como? Não estou chamando você de, é como. A minha cadela, que eu estou querendo te dar um osso cheio de carne e você está... Mas para que eu vou rir? Porque a alegria que vem do Senhor é a sua força. É a força que você precisa para encarar os seus problemas. É a força que você precisa para ver por cima do muro. É a força que você precisa para saber que já está tudo certo. É a força que você precisa para andar mais uma milha. É a força que você precisa para se levantar amanhã. É a força que você precisa para dizer ao diabo, você não vai conseguir. Eu já creio, eu já tenho, eu já recebi. Está a funcionar. Deus está trabalhando em meu favor. É a força que você precisa para abrir a boca. É a força que você precisa. Às vezes, querido, o que sai da sua boca muda uma atmosfera. Você está jogando bombas de luz nas trevas. Quando você declara palavras de acordo com a palavra de Deus, aquela pressão que está vindo sobre você vai ser despedaçada por causa da unção que está sobre você. Não guarde para você, ele diz, o que é retroceder? Se voltar para dentro de si. É retroceder. Quando você fica quieto com você mesmo. Pastora, mas está escrito aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Não, querido, você pode estar quieto por dentro e por fora fazendo uma festa. Quando ele disse aquiete, não deixe as suas emoções atribularem você. Cale elas e veja que eu sou Deus. É isso que ele está dizendo. Vamos lá, retroceder. Retirar-se para dentro de si mesmo, ser tímido, defensivo. Deus nunca chamou você para ficar na defensiva. E chamou para quê? Para o ataque. Fé ataca. Olhe para a pessoa que está do seu lado com um cara bem séria para ela e diga, fé ataca. Fé não espera cair no colo de mão beijada, não. Fé ataca, fé vai atrás, fé pega. Sabe a mulher do fluxo de sangue? Ela não podia sair de casa, não. Mas ela ouviu a fama que um homem podia curar ela. E ela disse, eu vou lá. Fé ataca. E sabe, fé fez ela sair de casa. Fé fez ela sair daquela prisão que ela vivia, que ninguém podia tocar nela. Porque a Bíblia diz que ela foi no meio de uma multidão. Você nunca vai estar no meio de uma multidão sem ser tocado. E quer saber? Ela não esperou Jesus vir até ela. Ela foi até Jesus e ainda por cima pegou nele. Qual é a sua fé?
A fé que fica sentado quieto, esperando que as coisas caiam no seu colo, retraído, introspectivo, chorando. Isso não é fé. Esperando que Deus revele alguém da congregação para fazer algo por você. Agora este é o próximo ponto. Ele diz, ficar retraído. Retraído. Deixa eu demonstrar que muitas vezes nós retrocedemos na fé. Primeiro, já percebemos que ficar introspectivo conosco, estamos em retrocesso. Vamos ver outra coisa. Danilo, vem cá. Danilo, tu tem que ficar sentado na frente quando eu prego, Danilo. Pronto. Ah, eu já entendi porque que tu não está na frente. Vem cá, Helena, vem cá, Otávio, Carla e Augusto. Vem cá, fica assim de frente para mim, de frente para mim. Agora, Helena, fica aqui no canto, do lado de Danilo. Fica aqui, Carla, do lado de Danilo também. Uma linha, faça uma linha. Otávio aqui do lado de Danilo e Amor aqui do lado de Otávio. Pronto. Imagine. Está todo mundo na mesma linha, certo? A Bíblia fala que nós estamos correndo uma carreira. Amém? Para corrermos uma carreira, todo mundo teve um start. Existe uma linha de largada. Amém? Então, vamos dizer que o que é fé que retrocede? Às vezes a gente pensa que é uma pessoa que estava fazendo assim e fez assim. Também é. Mas eu já vou dizer, não é a única definição. É essa. É aquele que guarda para fica calado dentro com você mesmo. Mas a terceira definição daqueles que retrocedem é: vocês 4 dão 5 passos para frente, menos Danilo. Deixa eu vir para cá. Fica aqui. Você percebeu que ele não saiu do lugar. Mas em compensação, em comparação, para onde era para ele estar, ele retrocedeu ou não? Sim. Então, aqueles que retrocedem, também é quando já era para você estar num lugar e você não sai da sua área de conforto. Pode sentar. Pode ficar com essa. Percebe? Retroceder não é só você virar as costas. É parar de andar. É parar de estar onde Deus está dizendo, hoje é dia de estar naquele ponto. Hoje é dia de fazer aquilo. Hoje é dia de se comportar assim. E você não sai. Você não faz. Você está retrocedendo. Porque fé não fica parada. Fé está sempre em movimento. Então, quando você parou, você retrocedeu. E existem coisas. Pastora, por que para algumas pessoas é instantâneo e para outras não? Porque existem coisas que só vão encontrar você em certo ponto da caminhada. Enquanto você não se mover, você não vai alcançá-las. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, toma e embrulha. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Percebe que a gente está lento, que a gente está olhando, se distraindo, murmurando, reclamando, arranjando desculpa, e a gente acha que, eu estou colocando a culpa porque é fulano, porque é cicrano, queridos, você já recebeu toda a capacidade de correr a sua carreira, mesmo com todo mundo contra você. Como assim, pastora?
se para proteção Deus diz que 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, e para outras coisas vale o mesmo princípio, querido. Não importa se uma multidão não crê ou se levanta contra você, a fé nunca vai deixar você desamparado, frustrado e sem alcançar o que Deus diz sobre a sua vida. Para de arranjar desculpa. Para de retroceder. Para de dizer que a culpa é de coisas, lugares e pessoas. Começa a mexer a sua fé. Mexendo sua boca, mexendo a sua atitude. Agindo à altura do que Deus fala. Não vai ser por sentimentos. Por sentimentos, às vezes, a gente não quer nem levantar da cama. Mas se você levanta da cama quando não quer por dinheiro, então levanta da cama também por Deus e mostre que dinheiro fala mais alto do que Deus. Você está falando isso. Que você quando levanta por dinheiro e não levanta por Deus, você está dizendo que dinheiro vale mais do que Deus. Porque se para fazer as coisas de Deus tem desculpa, mas para receber o dinheiro no final do mês, você vai doente, você vai cansado, você vai com raiva do patrão, você vai com raiva dos seus colegas de trabalho, você vai querendo morder todo mundo, mas você vai! E ainda bota uma cara bonita. Não é não? Vá falar com seu patrão com cara feia. Você não faz. Mas para a gente servir a Deus, é pelo sentimento, é pelo como estão as circunstâncias, é como as pessoas nos tratam. E aí? É pelo que alguém fez? Retrocesso. Parou e não sabe. Cheio de versículo na boca. Tudo descontextualizado. Só raciocínios. Porque quem crê não importa. Não importa. Não importa se está a doer. Não importa se está ruim. Não importa se está sendo desconfortável. Quem crê sabe por que corre. Quem crê sabe como corre. Quem crê sabe que como corre é tão importante como correr. Está aqui ainda, irmão? Você me ama ainda, irmão? Porque se não amar, não vai para o céu. Aí, às vezes, quando a pastora prega, é desconfortável porque a mensagem tira você da sua área de conforto. Você pedir para eu não pregar assim, é você pedir para Deus não falar o que Ele disse. Porque o que eu estou falando está na palavra. Mas você não pode se voltar contra Deus, você se volta contra o mensageiro de Deus. Não é assim? É. Foi o que fizeram com os profetas. Não teve um pobre, coitado de um profeta, que era pedrada, era espada. Ou os mensageiros de Deus. Às vezes a gente não pode dizer, Senhor, eu estou contra você. Aí se coloca contra a pessoa que traz a palavra para nos tirar da nossa área de conforto. Mas é Deus dizendo, o tempo de ninho acabou. Bebê não ganha coisa que só adultos ganham. Amém? Amém. Agora, estou concluindo. Você já parou para considerar que tudo à nossa volta, tudo, hoje você abre a janela para o mundo. E sabe qual é a paisagem que você vê? Medo, desespero, doença, necessidade, tragédia, divórcio, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. A Bíblia diz que essas coisas seriam marcadas, as marcas dos finais dos tempos. Não vai ficar melhor para eles. Então, aquilo que a gente está buscando
através dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, não vai alimentar a força que nós precisamos. Para de ligar a televisão em busca de força. Para de olhar para a sua conta bancária em busca de ânimo. Para de olhar para ela para saber se você vai poder fazer aquilo que Deus disse que você vai fazer. Né? É. Eu vou te dizer uma coisa. Se você ler dever de casa, leia o capítulo 1 de Lamentações de Jeremias. Rapaz, você chora. Olha, a cidade é arruinada. Fome. Deixa eu ler só um pouquinho, só para você ter um panorama. Ai, meu Deus. Lamentações 1. Olha só, ele diz assim: como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora, e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela. Tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes gemem. As suas virgens estão tristes. Ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários triunfam. Os seus inimigos prosperam. Por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio, na frente do adversário. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços, que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se, Jerusalém, de todas as suas mais estimadas coisas, que tivera dos tempos antigos, de como o seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio sobre a sua queda. Ele começa a falar só desgraceira do que aconteceu. Ele olha para a cidade e vê só caos. Pessoas com fome, ele diz, ao ponto de quererem cozinhar os seus próprios filhos para matar a fome. Queridos, isso é um panorama de caos, de desgraça, de tristeza, de desespero, de medo. Eles, olhei para um canto, olhei para outro, não havia quem nos socorresse. E aqueles que eram amigos viraram as costas. Olha o relatório do profeta. Ele não está tendo uma visão figurada, não. Ele está dentro daquela situação. Por isso que o livro se chama Lamentações. É o lamento de Jeremias sobre o caos que ele estava vendo. É a mesma coisa que eu chegasse agora e eu dissesse: o mundo está pervertido. As pessoas voltam as costas para Deus. Estão corrompendo os valores morais de família. As instituições sagradas que Deus estabeleceu estão sendo corrompidas. O amor está se esfriando. O temor a Deus está indo embora. Quem crê? Quem se apega? Quem ama o Senhor? Quem defende a sua causa? É como se eu começasse a relatar. Só que num ponto muito maior de desgraça. Agora, olha só o que é que ele diz. Veja aí, se você abriu, veja o capítulo 3 e o versículo 21. O capítulo 1, o capítulo 2 até essa parte é só relato do que acontece, do que estava diante dos olhos dele. Só que aqui no versículo 21, ou 20, vamos colocar assim, Lamentações 3:20, diz: minha alma, diga alma. Alma não é o seu espírito. A alma é a parte do homem onde envolve os sentimentos, as emoções,
aquilo que vê, aquilo que ouve. Aí ele diz, a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Você já percebeu que é mais fácil a gente ficar lembrando do que é ruim, do que é bom? Você já viu que uma imagem ruim, às vezes é mais difícil de sair da nossa memória do que uma imagem boa? Aqui estava dizendo que a alma dele continuamente recordava, trazia a lembrança, a desgraça que ele estava vivendo. E, por causa daquilo que estava vindo, das recordações, das lembranças, dos pensamentos, a alma dele estava se abatendo dentro dele. Estava o quê? Ficando quieta, introvertida. Entrou em retrocesso. Agora, olha só o que ele diz no versículo 21. Ele estava vendo que ele estava indo por um caminho. Eu acredito que chegou uma hora que a ficha caiu, que ele deu uma corda nele. E no versículo 21 ele diz, quero. Diga, quero. Sabe que não adianta eu querer por você? O sujeito oculto aqui sou eu. Eu quero. Nós podemos querer por você. Mas o nosso querer não é maior do que o seu querer por você. O nosso querer por você nunca vai ser suficiente se o seu querer não for maior. Por quê? Porque mudança é individual, é pessoal, é uma porta que só se abre de dentro para fora. A gente pode dizer para você, ei, Deus tem planos de paz. Deus tem um futuro maravilhoso para você. Deus tem algo te esperando. Mas você precisa ajustar isso e isso. Se você ficar continuamente mais e mais e mais e mais, isso significa que você não quer. Vou te fazer uma pergunta. Quem gostaria, alguns é perder, outros é ganhar. Quem gostaria de perder alguns quilinhos? Quer mesmo? Quem quer, faz. O dizer, eu quero ser mais magro, não significa que você quer emagrecer. Tem um ditado que diz, não sei se aqui tem esse ditado, querer é poder. Se o seu querer não está colocando você em movimento, isso não é fé. Ele disse, eu quero. Eu estou com um monte de relatório negativo diante dos meus olhos. Eu não tenho fisicamente, naturalmente, onde me agarrar. Porque tudo me diz relatório negativo. Mas eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele disse, se eu olhar para essas coisas, eu não tenho esperança. Então, eu vou trazer. Não é, eu vou ficar olhando para ver se eu encontro alguma coisa que me anime. Eu vou me animar. Eu vou ativar a minha fé para trazer, porque fé vai atrás. Fé não é passiva, fé é ativa, fé é selvagem. Eu vou trazer a minha memória. Eu não vou esperar para ver se alguém traz um pensamento bom. Eu vou trazer pensamentos para a minha memória que me tragam esperança. Aí ele começa, ele muda o relatório no versículo 22. Ele gastou quase 3 capítulos só relatando aquilo que estava acontecendo. A ficha caiu, ele acordou e disse, para, eu não posso ficar olhando para isso não.
Eu tenho que trazer dentro de mim, a minha lembrança, aquilo que me dá força, aquilo que me dá esperança. Tem uma versão que diz: torno a trazer isso à mente, portanto, tenho esperança. Isso significa que quando você começar a trazer para você o que Deus já disse, esperança vai se levantar dentro de você. Ele diz no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Pode ser tudo consumido, mas por causa da misericórdia do Senhor eu não serei. Porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam cada manhã. Se a misericórdia de Deus acabou hoje, se preocupa não, porque amanhã de manhã vai ter uma misericórdia fresquinha para alcançar você, para cobrir você naquele dia. Aí ele diz, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus é fiel, querido. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam, por ele, para a alma que o busca. Porque bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso, tem versão que diz em silêncio, mas é tranquilo. O que você está trazendo? O que é que você está falando com você mesmo? O diabo está dizendo, não vai dar. O que é que você diz? Você não vai chegar lá. Vai faltar. Nunca deixe pensamento sem resposta, querido. Mas é pensamento, pastora, não interessa, pode não estar sendo propagado pela sua boca, mas está criando raiz na sua cabeça. Agora, o tema da pregação é esse, Provérbios capítulo 4. Provérbios 4. Eu estava em casa. E já faz uns dias que eu comecei, que começou a se levantar dentro de mim essa palavra. Cada dia mais. Cada dia mais. Cada dia mais. Eu disse, cada dia mais. Tem um versículo que tem isso. Eu disse, Senhor, onde é que está? Na hora que não lembrei. E eu, Provérbios 4:18. Diz assim, diga mas, a vereda dos justos, quem é justo aqui? A vereda, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Tem uma versão que diz, cada dia mais. Cada dia mais. Tem outra versão que diz, vai brilhando cada vez mais, até a plena iluminação do dia. Nós estamos vivendo tempos que a gente não sente nada, vê muita coisa torta, e parece que a nossa fé não passa do teto. Parece que tudo que vai acontecer é só para a gente ter o mínimo. Não é? Porque é como uma onda de incredulidade que está sobre a terra, que está dizendo para a gente, ei, não vai ter suficiente, se contenta com isso. Olha, é assim, não, o ritmo é esse, então fica assim, para colocando a gente cada vez mais no canto da parede. E quando a gente fica intimidado, a gente deixa de ter uma fé ativa e passa a ter uma fé que aceita os relatórios que se levantam. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não é isso que a palavra diz. A Bíblia diz, todos aqueles que nasceram de novo foram feitos justos. Você não é justo porque você é perfeito, você é justo porque Ele te fez justo. Ele se tornou pecado em seu lugar para que nele você fosse feito justiça de Deus. E quem tem justiça é justo. E ele diz, para esses que são justos, o caminho deles
Ele não compara o caminho do justo como o sol que se põe. A vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora. Você vai andando, tem gente que faz exercício. Não, deixa eu faço exercício cedo, principalmente no verão aqui. O verão europeu, só a graça. Aí você diz, eu vou fazer a caminhada logo cedo, porque o sol está fresco. Por quê? Porque ele ainda está nascendo. Mas quando chega meio-dia, ele está na potência de todo o seu esplendor. É isso que Deus está dizendo. Se você crê, o seu caminho não é como o sol que se põe, mas é como o sol que nasce. Ele não nasce já forte. Ele não nasce já na sua plenitude. Mas ele vai brilhando, cada dia mais, até chegar à plenitude da força que aquele pode dar. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até se tornar dia perfeito. Isaías 60. As trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre nós vem nascendo resplandecente a glória do Senhor. E não é a mesma coisa? Cada dia mais. Cada dia mais. Isso significa que você fica cada dia melhor. Cada dia mais próspero, cada dia mais saudável, você fica cada dia mais abençoado, você fica cada dia mais ungido, você fica cada dia mais sábio, você fica cada dia mais ousado, você fica cada dia mais fortalecido, seu casamento é cada dia melhor, seu ministério, tudo aquilo que você toca fica cada dia melhor, seu trabalho fica cada dia melhor. Pastora, mas se está escrito, por que não está acontecendo? Porque você precisa querer. Porque Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, você vai comer o melhor, não é resto, é o melhor dessa terra. Mas essa situação, tutanas para essa situação, eu não estou debaixo do governo desse mundo, o meu governo é celestial. É assim. Isso é uma fé irreal. Grupo de louvor. Quando alguém chegar para você e dizer, mas não é assim, faz assim, ó. Não precisa dizer nada, não. Diz assim. Quando disseram sobre Jesus, começaram a falar, será isso mesmo? Ele disse, vem ver. Vem ver. Deixa eu te dizer uma coisa. É nessa hora que você precisa lembrar de onde você saiu. Porque incredulidade paralisou até sua capacidade de avaliar quem você era e quem você é hoje. Porque se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver que você está brilhando mais. Que você já não é quem você era. Que áreas na sua vida você pode não estar totalmente transformado, mas com certeza você já não está mais onde você estava. E sabe por quê? Você não é daqueles que retrocedem. Você não é daqueles que têm uma fé passiva. Não é daqueles que guardam para você. Não é daquele que fica só pensando. Não é daqueles que fica parado enquanto Deus está dizendo para você se mover. Você é daquele que fica em pé. Você é daquele que fala. Você é daquele que quer e corre atrás daquilo que Deus diz. É por isso que você está aqui. Agora, se você quer chegar no próximo nível,
você vai começar a ter que fazer coisas que você ainda não fez. Porque para cada nível, o nível de dificuldade aumenta. Se você é perseverante para vencer os desafios e as complicações de um jogo, porque você não se contenta em estar na fase iniciante, não importa quantas vezes você comece, você diz, eu tenho que passar de fase, eu tenho que passar de fase, eu tenho que passar de fase. Diga isso espiritualmente também. Eu preciso passar de fase. Eu estou nessa fase já há muito tempo. Eu preciso sair dessa condição. Eu já estou nesse comportamento há muito tempo. Deus já está dizendo para mim há muito tempo, saia do barco. Saia do barco. A última, amor, vem. Eu vou ler a última coisa. Meu marido falou uma frase no grupo familiar. Se você não participa do grupo familiar, você está a perder, viu? Ele falou essa frase, rapaz, como essa frase pegou. Ele diz, não é onde você quer, é onde eu preciso de ti. Não tem nada a ver com o que você quer. Não tem a ver com a sua área de conforto, não. Tem a ver aonde Deus precisa de você. Deus não precisa de você mais aqui, não. Deus precisa de você no próximo nível. Para de brincar. E cresça. Mas aqui é que é bom. Mas não é onde você quer. É onde Deus precisa de você. Amém? Você recebe a palavra? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, saia do barco. Não, você falou muito mansinho, olhe para ela com cara assim. Diga assim, bem sério, diga, saia do barco. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, abram a vossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler versículos 6 e 7. Vamos trazer, como vocês sabem, este é o fim de semana que nós levantamos a oferta especial para as novas instalações. Glória a Deus, já é nosso. Esta noite ouvimos esta palavra fantástica sobre fé, sobre sair do barco, sobre ter atitude, sobre ser ousado, sobre avançar. Então nós vamos avançar. Nós estamos a avançar. Estamos a construir esta arca sem ver uma gota de chuva. Glória a Deus, mas sabemos que estamos no caminho certo. Aleluia, estamos a fazer projetos, já estamos a fazer o que sabemos fazer. Glória a Deus. Olha aí, versículo 6, achou? 1 de Tessalonicenses 1:6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos, diz Paulo, e do Senhor. Imitadores de quem? Nossos, diz Paulo, né, dele e dos que andavam com ele, mas também do Senhor, de Jesus. E imitadores em quê? Porque em alguma coisa tinham que ser semelhantes. Diz, tendo recebido a palavra, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. E olha, ele está a dizer, vocês tornaram-se nossos imitadores, porque vocês estão a fazer o que nós também fazemos. E do Senhor, porque estão a fazer o que nós fazemos e que o Senhor fazia. Que vocês receberam a palavra, nós damos a palavra, o Senhor deu a palavra, em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Ou seja, os problemas que nos rodeiam e as tribulações não podem roubar a nossa alegria. E quem rouba então? Nem é o diabo, é nós mesmos. Com tudo o que a minha esposa falou hoje. E olha agora o versículo 6. Olha o versículo 6.
de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes. Então olha para mim, o que é um modelo de crente? Ai, 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 ai. O que é um modelo de crente? Entre outras coisas, é alguém que recebe a palavra, mesmo no meio de muitas tribulações e problemas, com a alegria do Espírito Santo. Então, é o que o Espírito Santo espera de nós. Glória a Deus. Você pode dizer, a alegria do Espírito Santo não é minha. É a alegria que está dentro de si, que foi derramada em seu coração pelo Espírito Santo que vos foi dado. Glória a Deus. Então, nós vamos dar esta oferta para as novas instalações. Em meio a todas essas incertezas, diante de todos os medos e tribulações aí fora, nós vamos dar com muita alegria no Espírito Santo. Ai, glória a Deus! Podemos dar com alegria, como no primeiro dia. Amém? Então diga comigo, obrigado, Pai, pela alegria do Espírito Santo, que já foi derramada no meu coração, quando o Espírito Santo me foi dado. E eu liberto essa alegria para semear esta noite no projeto das novas instalações. Amém. Vamos preparar a nossa semente. Você que assiste pela internet também nos pode ajudar a tornar esta visão uma realidade. Temos em nosso coração comprar instalações. Pelo tamanho daquilo que nós precisamos, não compensa estar a dar uma renda. As rendas são muito elevadas e pelo preço da renda podemos adquirir. Então estamos a pôr a nossa fé para adquirir umas instalações. Assim que junta a sua fé à nossa e certamente Deus o abençoará, porque esta não é casa para homens. É casa para reunir o povo de Deus, é casa de Deus, como a Bíblia diz, e para cultuarmos ao Senhor. E para você que desse lado aí está, poder receber também, não só o ânimo da fé, mas também ver as grandes coisas que Deus faz. E sobretudo, saber que você tem parte nisto também. Glória a Deus. Vamos então semear com alegria. Nada vai me parar. Nada vai me calar. Nada vai me parar. Nada vai nos parar. Chegando bem. Glória a Deus. Baixinho, baixinho. Já engataram aí? Fica firme aí, não retrocedas. Estenda as vossas mãos para a frente, vamos dar graças. Obrigado, Senhor, por estas sementes para o projeto das novas instalações. Obrigado, Senhor. Em nós não há força para enfrentar, Senhor, essa compra, esses números, Senhor. Nunca estivemos nesse patamar, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Tu és o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata, da terra e da sua plenitude, do mundo e daqueles que nele habitam. E nós confiamos em Ti, e o que é impossível para os homens é possível para Deus. Assim que te damos graças, Senhor, pelas novas instalações próprias que já são nossas. E todos digam, se você crê, você diz amém, aleluia, aleluia. Estamos e esta é a hora, celebrar em fé a vitória, celebrar o sobrenatural.
acontecer. E como sempre, nós vamos terminar a reunião aqui. Eu quero só mandar um abraço para todas as pessoas que nos assistem por esse mundo fora, que apesar de ser o canal novo da Calábria, Itália, Rio das Ostras, Águas Livres, Seixal, Recife, New Jersey, Praia do Ribatejo, São Bernardo do Campo, Carcavelos, Santo Antão do Tujal, Camarate, São Paulo, Itaucara, Alemanha, Buraca, São Vicente, São Paulo, Aveiras de Baixo. Um grande abraço para vocês. Foi um prazer estar na sua companhia. Já sabe, domingo, 9h30, hora de Lisboa. Temos a reunião e a transmissão em direto. Até lá, fique na paz, porque este é o dia. A reunião terminou e foi uma palavra fantástica. Se você gostou desta ministração, subscreva o nosso canal do YouTube. Lá você terá várias ministrações que vão edificar a sua fé. A palavra diz-nos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ao subscrever, sempre que nós estivermos em direto, como tivemos hoje, você receberá uma notificação. E já agora, conecte-se também às nossas redes sociais, o Twitter, o Instagram e o Facebook, Igreja Zoe Portugal. Até lá, somos um.